Então, bora para as últimas informações e notícias do malvadão Mengão, que atropelou, literalmente atropelou o Atlético Mineiro ontem pelo Campeonato Brasileiro. Pessoal, vamos aqui com o Venei Casagrande atualizando todas as informações e notícias do Mengão. Peço a vocês, torcedor flamenguista, que se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, que é muito importante para a gente, ajuda muito na distribuição da notícia. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Flamengo, que, repito, foi avassalador em cima do Atlético Mineiro. Foi uma partidaça do Flamengo, em todos os sentidos, no aspecto técnico, tático e também individual. A gente vê muitos jogadores crescendo muito de produção. O Samuel Lino, para mim, foi o jogador que mais cresceu de produção com o Leonardo Jardim. O Pedro também cresceu muito. Gonzalo Plata, que eu achava que não fosse ser titular, em determinado momento nem relacionado foi. Hoje está comendo a bola, para mim é titular absoluto. O Everton Araújo também, um dos melhores em campo contra o Atlético Mineiro. Muita gente já dizendo que é Everton Araújo mais 10. Mas e quando o Paquetá voltar? Isso aí é a famosa dor de cabeça boa para o treinador Leonardo Jardim. Mas, gente, o que mais vem me chamando a atenção do Flamengo com o Leonardo Jardim, como que eu vou dizer? É a forma camaleão, porque ele sabe se adaptar ao que o adversário quer e pede durante o jogo. Por exemplo, em alguns jogos, o Flamengo tem uma posse de bola maior porque o adversário permite isso e o Flamengo sabe o que fazer. Ontem, contra o Atlético Mineiro, o Flamengo finalizou só, entre aspas, 9 vezes e fez 4 gols. Por que isso? Porque o Atlético exigia isso do Flamengo. Um Flamengo com pouca posse de bola, ou melhor, menos posse de bola que o próprio Atlético Mineiro, mas um Flamengo mais prático, mais dinâmico para chegar ao gol. Outro ponto que o Leonardo Jardim conseguiu ajustar e que lá nos tempos de Felipe Luiz existia muito debate. Como Arrascaeta e Pedro vão jogar juntos? Pois é, existia esse debate nos tempos de Felipe Luiz. Eu acho, sempre falo isso, que para mim o maior erro do Felipe Luiz na reta final dele, da passagem do Flamengo, foi não utilizar o Pedro quando ele deveria ter utilizado o Pedro, e para mim a Recopa Sul-Americana ficou escancarado isso, porque quando ele precisava fazer gol, ele não utilizou o Pedro. E o Leonardo Jardim já chegou utilizando o Pedro e o Arrascaeta juntos. Só que tem uma análise tática que a gente precisa fazer. Nos tempos de Felipe Luiz, quando era Pedro e Arrascaeta, era o Arrascaeta que descia para pegar a bola e o Pedro ficava paradão lá na área, como se fosse um centroavante mesmo de ofício. Com o Leonardo Jardim, é ao contrário, é o inverso. É o Pedro que desce mais para pegar a bola e por isso ele está sendo mais dinâmico com o Leonardo Jardim, e o Arrascaeta ele fica parado lá na área. Tanto é que o gol do Arrascaeta ontem contra o Atlético Mineiro poderia ser o Pedro ali. E por que não era o Pedro ali? Justamente por conta disso. Porque o Pedro desceu para receber a bola, dando passe de letra. Nosso Pedro ontem foi assim, um espetáculo em campo. O recital do Pedro. O Pedro está jogando muita bola. Não é exagero achar que o Pedro pode sim ir para a Copa do Mundo. Acho que ele está atrás do Igor Thiago. Para mim, o Igor Thiago é o centroavante que o Ancelotti vai levar. Se o Igor Thiago não tiver à disposição, se machucar, bate na madeira e não deseja isso para nenhum jogador, obviamente, o Pedro está ali à disposição, porque é um baita jogador inclusive de Copa do Mundo, esteve na última Copa do Mundo quando necessário, bateu pênalti na disputa de pênalti contra a Croácia, converteu o pênalti dele, joga muita bola, faz gol de cabeça, faz gol de peito, de pé direito, pé esquerdo, joga muita bola, faz o pivô, dá passe de letra, tá jogando muito. Samuel Lino também tá comendo a bola com o Leonardo Jardim. Eu peguei até aqui números do Samuel Lino desde a chegada do Leonardo Jardim. 12 jogos, 10 como titular. E ele tem 2 gols e 5 assistências, ou seja, 7 participações em gol desde a chegada do Leonardo Jardim. Gonzalo Plata, 9 jogos, 4 como titular, tá? Ele tem 1 gol e 1 assistência. Transforme seu celular em uma máquina como titular, 9 gols e 2 assistências. O Pedro, inclusive, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro já, tá? Atrás do Viveiros do Atlético Paranaense. E eu peguei esses 3 jogadores que, para mim, foram os 3 que mais cresceram de produção
desde a chegada do Leonardo Jardim. O Everton Araújo também está jogando muita bola, mas eu nem vou dizer crescer de produção, que talvez a gente esteja enxergando a melhor versão do Everton Araújo desde quando ele chegou ao elenco profissional. Então, eu acho que o Flamengo está fazendo uma temporada muito boa nesse momento do ano. E o melhor, ele está conseguindo girar o elenco. A gente vê os jogadores muito bem fisicamente falando nas partidas. Por quê? Porque ele está girando o elenco. Olha aí a diferença. Quantos jogadores ele mudou da última escalação para a escalação contra o Atlético Mineiro? 5 ou 6, não lembro agora de cabeça. Mas ele mantém o padrão tático, que isso é o mais importante, tá? E a gente vê os jogadores performando muito bem fisicamente. E sobre o Gonzalo Plata, o Leonardo Jardim elogiou bastante. Já falei anteriormente das qualidades do Plata e também da primeira fase, que a integração dele não estava dentro daquilo que a gente pretendia. Desde o momento que ele integrou as ideias do grupo em termos de trabalho, de atitude, o talento está lá. Conheço o Plata desde os tempos de Sporting. É um jogador que já sigo e sei das qualidades. Sabia que tinha feito um gol extremamente importante aqui, queria falar do gol e também da atitude defensiva no jogo. Ajudou muito o Varela e isso foi importante para mantermos os corredores equilibrados. O Atlético é uma equipe que gosta de construir atrás e atacar os corredores. Plata, Lino e depois o Araújo conseguiram esse equilíbrio. Então, parabéns ao Gonzalo Plata, voltando a performar bem. Ah, Vini, você criticava o Plata? Sim, eu criticava o Plata porque ele merecia ser criticado. Tanto é que vocês também criticavam. Agora a gente precisa elogiar. E na boa, gente, com todo respeito, quem me acompanha aqui no canal, no SBT, no Twitter, no Instagram, sabe que eu elogio o Gonzalo Plata há tempos. Desde os tempos de Felipe Luiz. Acho que ele tem dificuldade de fazer gol? Acho. Fez um golaço ontem? Fez. Tomara que continue assim, de verdade. Porque é um jogador muito importante no aspecto tático, porque ele faz a marcação ali ao lado do Varela, como disse o Jardim. Ele é o secretário do Varela na marcação. Ele ajuda demais na recomposição defensiva. Tem uma intensidade que todo técnico deseja ter em um atacante. Ele só precisa aprimorar a finalização. Ele aprimorando a finalização, sem sombra de dúvidas, fica um jogador ainda mais completo. E é um jogador... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para as últimas informações. Pessoal, após 4-0, o Flamengo provoca Atlético Mineiro nas redes sociais com Urubu versus Galo na Arena Gonzalo Plata, com goleada na Arena MRV pela 13ª rodada do Brasileiro. Fla e por último nas provocações. O Flamengo riu por último em um confronto marcado por provocações e respondeu o Atlético Mineiro depois da goleada por 4-0 na noite deste domingo na Arena MRV, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Atlético Mineiro publicou nas redes uma imagem de uma espécie de rinha entre um galo e urubu, mascote dos dois clubes, mas com o galo em vantagem no tamanho e envergadura. Depois da goleada na Arena MRV, com gols de Pedro 2 vezes, Plata e Arrascaeta, o Flamengo respondeu com a imagem do urubu com as asas abertas, o galo caído no chão e destaque com o placar de 4-0. Essas aqui são as imagens. Em seguida, de novo nas redes sociais, o Flamengo voltou a provocar e disse que a Arena MRV, casa do Atlético Mineiro, pode ser chamada também de Gonzalo Plata, Arena Gonzalo Plata. O equatoriano marcou um bonito gol na vitória deste domingo, o segundo da equipe. Ele já havia marcado o gol do título da Copa do Brasil de 2024 no mesmo estádio. Pessoal, o Flamengo atropelou o Atlético Mineiro, que eu não sei de onde que o Atlético Mineiro tirou essa rivalidade com o Flamengo, né? Eu acho que eles, na mente deles, eles acham que é um Cruzeiro da vida ali. Cara, o Flamengo não tem rival no Brasil, o único que pode competir ali é o Palmeiras. Aí vem um Atlético totalmente desorganizado, com um treinador jamais visto, ninguém sabe de onde que esse cara trabalhou, querer competir com o Flamengo, cara, impressionante. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, que é muito importante pra gente. Valeu!